Bem, essa é a aula 9 do curso de Introdução à Ciência do Direito e o tema dessa aula será qual a diferença entre o direito e as demais ordens sociais. Bom, para tratar desse tema, antes de mais nada, vamos começar entendendo como Kelsen define o que são exatamente ordens sociais. Na página 25 da Teoria Pura do Direito, diz ele que uma ordem normativa que regula a conduta humana, na medida em que ela está em relação com outras pessoas, é uma ordem social. A moral e o direito são ordens sociais. Fim da citação. Bem, como fica claro então para Kelsen, o direito não é a única ordem que regula a conduta das pessoas. Existem outras ordens, como ordens de natureza moral, e todas elas, na medida em que se direcionam ao comportamento ou regulam a conduta das pessoas, podem ser consideradas uma forma de ordenação social. Enfim, a questão, portanto, para Kelsen relevante é entender qual a especificidade de cada uma dessas ordens sociais e o que distingue o direito, portanto, das outras formas de normatização do comportamento social. Bem, para entender isso, o Kelsen então vai começar a identificar alguns elementos e traçar essas diferenças. O primeiro elemento é o elemento da sanção, o elemento sancionador. Uma ordem social pode ou não ser sancionadora, né? Sanção nada mais é do que uma consequência prevista para uma determinada conduta. Uma ordem ela tem um elemento sancionador quando, para uma determinada conduta, para a conduta A, ela estipula uma consequência B. Então, para quem mata, estipula-se a consequência pena reclusão. Isso, portanto, é um elemento que estabelece uma clara consequência para uma determinada ação. Mas nem toda a ordem social faz isso. Vamos ver na página 26 da Teoria Pura, diz Kelsen, a ordem social pode prescrever uma determinada conduta humana sem ligar a observância ou não observância deste imperativo quaisquer consequências, portanto, sem ser sancionadora. Continua. Também pode, porém, estatuir uma determinada conduta humana e simultaneamente ligar a esta conduta a concessão de uma vantagem, de um prêmio, ou ligar à conduta oposta uma desvantagem, uma pena, no sentido mais amplo da palavra. O princípio que conduz a reagir a uma determinada conduta com um prêmio ou uma pena é o princípio retributivo, Vergeltung. O prêmio e o castigo podem compreender-se no conceito de sanção. Fim dessa citação. Então aqui a Kelsen deixa claro que nem toda ordem social tem esse elemento propriamente sancionador, estabelece uma consequência específica para cada conduta. Essa é uma característica do direito. E para além disso, esse elemento sancionador ele pode ter uma forma tanto positiva quanto negativa, né? E daí Kelsen distinguir a sanção positiva da sanção negativa. O que é uma sanção negativa? É quando a consequência estabelecida para a conduta é uma consequência indesejável, né? Algo que a pessoa não quer, que vai ser imposta a ela. É uma pena, uma multa, uma pena de reclusão, enfim. E uma sanção positiva, que é chamada também de sanção premial, ou uma recompensa, nada mais é do que uma vantagem, algo desejado que é atribuído como consequência. Então, seja prometendo algo benéfico, seja ameaçando, né, ou seja, estabelecendo uma sanção negativa, qualquer um desses elementos, eles regulam nossas condutas, ou seja, nós podemos agir de uma determinada maneira, seja com receio ou medo da sanção negativa ser imposta, por exemplo, de ir para a cadeia, seja em busca de uma vantagem, de uma recompensa ou de um prêmio qualquer. Enfim, então, seja recompensando por meio de sanções premiais ou positivas, seja punindo por meio de sanções negativas, regula-se a conduta humana, né? Então, nós temos aí duas formas básicas de estabelecer sanções, positiva ou negativamente. Para além disso, o Kelsen esclarece que a ordem jurídica, na verdade, ela prescreve condutas ao associar uma desvantagem à conduta oposta, né? Ou seja, o direito ele não estabelece a forma como o direito prescreve, não é uma forma não é a forma dos mandamentos, né? Não é um conjunto de prescrições que nos diz faça isso, faça aquilo,
ou não faça isso, não faça aquilo. Não é assim que o direito se expressa. O direito, ele faz o quê? Ele descreve uma conduta e para aquela conduta, que na verdade vai tipificar um crime, né, vai ser uma descrição de um ilícito, ele estabelece uma sanção negativa. Ao fazer isso, por exemplo, ao dizer que matar alguém, como está no artigo 121, a pena é de reclusão 6 a 20 anos, o que o direito está estabelecendo propriamente como devido não é a conduta, obviamente, matar alguém, mas sim a sanção, ou seja, se alguém matar alguém, deve cumprir pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então, como está dito ali no slide, a conduta prescrita não é a conduta devida, né? Não é devido matar alguém. Devida é a sanção, ou seja, agora se alguém matar, deve ser preso ou deve cumprir uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Portanto, a lógica do direito é uma lógica na qual o que é diretamente prescrito é a sanção, ou seja, é essa consequência jurídica que, no caso, é uma pena de reclusão. O direito não diz diretamente para não matar, ele só diz que se alguém matar, é devida a reclusão de 6 a 20 anos. Isso vale para outros artigos do nosso Código Penal, por exemplo, 213, o crime de estupro, né? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Bom, isso é uma descrição de uma conduta criminosa e para ela é prevista uma pena de reclusão de 6 a 10 anos. Né? E assim, eu deixei um exemplo aqui no slide, o crime de furto, por exemplo, que é previsto no artigo 155 do Código Penal, que diz subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, isso é furtar. Qual a pena prevista? Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Né? Diferentemente do roubo, que é uma subtração mediante violência ou grave ameaça, o furto é simplesmente uma subtração. Bom, leio uma passagem do Kelsen explicando claramente essa ideia de que o que o direito propriamente prescreve é a sanção, é a pena, na verdade, no caso do Código Penal, e não propriamente a conduta. Em princípio, a gente pode fazer o que quiser. Agora, se subtrair para si coisa alheia móvel, é devido à pena de reclusão de 1 a 4 anos, como está estabelecido no artigo 155 do nosso Código Penal. Leio então a passagem da página 27 da Teoria Pura do Direito, diz Kelsen: devemos, a propósito, notar que, como ser prescrita ou ser proibida de uma determinada conduta, significa não o ser devida desta conduta ou da conduta oposta, mas o ser devida da consequência desta conduta, isto é, da sanção. A conduta prescrita não é a conduta devida, devida é a sanção. Então, o que é devido aqui, obviamente, não é o furto, e nem propriamente o não furtar. O que é devido é, havendo furto, é devida a sanção, no caso, a reclusão. É isso que propriamente é devido ou prescrito pelo direito. Bom, como fica claro, então, a sanção negativa, como essas que eu exemplifiquei, ela tem o caráter de um ato de coação, ou seja, uma imposição que é feita obrigando alguém, forçando alguém, coagindo alguém de alguma forma, por exemplo, a ficar recluso ou a pagar uma multa. E ela deve ser aplicada, obviamente, contra a vontade do atingido e em caso de resistência, inclusive mediante o uso da força. Enfim, então, claramente é um constrangimento ou uma imposição que vai contra aquilo que a pessoa, por vontade própria, faria ou gostaria de fazer. E nesse sentido, justamente, Kelsen vai argumentar que o direito, a ordem jurídica, é uma ordem coativa que regula a conduta humana. Coativa porque ela, obviamente, a sanção prevista vai ser imposta pela força, no caso das negativas, e tem o caráter de uma coação, portanto, deve ser aplicada contra a vontade da pessoa. E é uma ordem normativa que estatue atos de coerção contra uma determinada conduta humana, ou seja, contra uma vontade de agir específica. Quando a gente olha então para essa definição, direito como ordem coativa que regula a conduta humana, a gente tem alguns elementos que precisam ser bem esclarecidos. O primeiro é o elemento, o que é uma ordem. Uma ordem, segundo Kelsen, está na página 33
da teoria pura do direito, uma ordem é um sistema de normas cuja unidade é constituída pelo fato de todas elas terem o mesmo fundamento de validade. Então, uma ordem, todas as normas retiram sua validade, pertencem ao mesmo sistema, têm o mesmo fundamento de validade, que a gente vai ainda estudar qual é, que é a pressuposição da norma fundamental, mas o importante é que todas elas se organizam, elas têm uma certa unidade, e que tem, portanto, formam uma coisa só, né? Uma unidade, compõem uma unidade, uma única ordem. E uma ordem coativa, né? Ou seja, que se junta esse elemento da coação, do constrangimento, da imposição, da conduta humana, né? Então esse elemento conduta humana deixa claro que o que o direito regula é apenas a ação humana, o nosso comportamento, e não, por exemplo, comportamento de animais, de plantas, de objetos, etc. Né? E o Kelsen, inclusive, exemplifica no livro direitos que ele vai chamar de primitivos ou sociedades antigas que previam a imposição de normas para animais, sacrifícios, né? O exemplo do boi na Bíblia, por exemplo, que Kelsen oferece, ou do enforcamento de animais na Idade Média, etc. Hoje, não que os animais sejam indiferentes ao direito, mas eles não são objeto de regulação direta, né? A gente não impõe normas diretamente para os animais. O que se regula diretamente é apenas a conduta humana. Vou ler uma passagem de Kelsen em que ele exemplifica isso, em que ele explica bem o que é a compreensão do direito como uma ordem coativa. Está na página 36 da Teoria Pura, diz ele: as ordens sociais, a que chamamos direito, são ordens coativas da conduta humana, exigem uma determinada conduta humana na medida em que ligam à conduta oposta um ato de coerção dirigido à pessoa que assim se conduz, ou seus familiares. Né? Então, quer isso dizer que elas dão a um determinado indivíduo poder ou competência para aplicar a um outro indivíduo um ato coativo como sanção. Né? Então, aqui nós temos claramente essa definição da natureza dessa ordem coativa que é o direito. Bom, agora convém a gente aprofundar um pouco mais como o direito se distingue de outras ordens sociais, como a ordem como a moral social, a moral religiosa. Bom, segundo Kelsen, o direito ele se vale explicitamente da sanção, e obviamente é pelo receio da pena, pelo medo da pena, ou ainda pela vontade do prêmio, da recompensa, que as condutas, então, são reguladas por meio do direito. Essa é uma característica do direito que, teoricamente, a gente chama de exterioridade, né? Ele se volta para a exterioridade da conduta humana, ou seja, é um conjunto de regras externas que são seguidos ou, de alguma maneira, regulam nossas ações porque se vincula àquilo que é estabelecido, seja uma pena, seja uma recompensa, ou seja, o elemento sancionador é fundamental para que o direito possa regular nossas condutas, né? Afinal de contas, seria ridículo se o direito estabelecesse algo, como, por exemplo, matar alguém, dissesse que é proibido matar, mas se eu perguntasse, mas e se alguém matar uma pessoa, o que acontece? Não acontece nada. Enfim, que tipo de regulação é essa? Qual capacidade ela teria de fazer com que as pessoas agissem de uma determinada maneira se não fosse vinculado às condutas nenhuma consequência? Absolutamente nada, nem recompensas, nem punições nenhumas, né? Enfim, isso não faria o menor sentido. Então, o direito, por esse caráter de exterioridade, ele depende, e essa é a concepção do Kelsen, depende do elemento sancionador. Né? O Kelsen, então, entende que a principal diferença, talvez, do direito em relação às outras ordens sociais reside não que o direito seja sancionador e as outras necessariamente não sejam. Né? O Kelsen reconhece que é difícil vislumbrar uma ordem normativa que não estatue qualquer tipo de sanção, ou seja, que não estabeleça qualquer consequência para as nossas condutas. A diferença, portanto, não está exatamente em uma ordem ser sancionadora e a outra não, mas, sobretudo, nas diferentes espécies de sanções que são estabelecidas, que são instituídas. Né? Então, a diferença está em como o direito estabelece sanções e esse como é que é diferente em relação às outras ordens normativas, ordens sociais. No caso, por exemplo, do direito, se vale explicitamente da sanção e essa sanção no campo do direito ela é imanente, ou seja, ela é
uma organizada socialmente, acontece aqui na Terra e é uma imposição social, e ela é organizada, ou seja, ela tem quem pode, qual autoridade competente, qual a forma própria, etc. Né? Bom, já em outros domínios a coisa não funciona assim. Por exemplo, na moral religiosa, nós temos também sanções, mas elas geralmente têm uma dimensão, uma natureza transcendente, ou seja, a punição ela vai vir de um ser transcendente, né, de um ser sobrenatural, ela nem vem muitas vezes nessa vida, ela é algo que vai, por exemplo, acontecer num suposto juízo final, que as pessoas podem pagar por seus pecados ou ser recompensados pela sua santidade, etc. Então nós temos uma ordem moral que estabelece sanções no além, ou seja, pós-morte, em uma instância supra-humana, uma espécie de promessa de recompensa celestial ou de punição infernal. Mas enfim, essa estrutura não é imanente à sociedade, ou seja, é como se a gente atribuísse a uma entidade que é sobrenatural, divina, o poder de fazer essa justiça no além, portanto, estabelecer os prêmios ou as punições numa outra dimensão. Né? Enfim, então, num nível religioso, é comum a gente ter essa estrutura de sanções de ordem transcendentes, que estão além daquilo que é a vida social, ou daquilo que é a nossa experiência terrena. Bom, o segundo exemplo de Kelsen seria a moral social. No campo da moral social, nós temos sanções socialmente imanentes, ou seja, as regras sociais, vamos pensar em regras de etiqueta, de comportamento, de inclusão dentro de um grupo específico, etc. Uma maneira de agir que é aceitável dentro de um grupo, de uma época, de uma cultura. Tudo isso a gente pode imaginar que há várias formas também de sanção, que passam, por exemplo, pela aprovação ou desaprovação dos nossos semelhantes. Né? Então, quando você age de uma forma que é mal vista dentro de um grupo, você é reprovado por aquele grupo, você pode ser rejeitado, excluído daquele grupo. Inclusive a sanção social pode ser extremamente cruel. Por exemplo, as experiências de linchamento, por exemplo, é uma forma de sanção social. Um grupo que chega, inclusive, a cometer esses atos de crueldade em relação ao indivíduo que se desvia, ou se afasta daquilo que é aceitável por aquele grupo. Enfim, então percebo que também há sanção. Por exemplo, uma pessoa que descumpre regras básicas de etiqueta, vamos imaginar uma pessoa que não toma banho, por exemplo. Isso não suscita nenhum tipo de sanção jurídica, do ponto de vista do direito, isso não é nenhum problema, mas do ponto de vista social, isso você pode ser rejeitado, excluído, as pessoas podem se afastar de você, etc. Então isso é um tipo de sanção social. Só que perceba que essa sanção ela é desorganizada, ela é difusa, ou seja, não há uma autoridade que claramente é instituída para poder, nenhuma forma própria de como essa punição vai ser aplicada, de qual a pena prevista, quem pode aplicar essa pena, de que maneira. Não, ela é desorganizada. Ela pode ser extremamente cruel como linchamento, mas nem por isso ela é organizada, ela é claramente estabelecida, tem procedimentos claramente estabelecidos, enfim. Bom, já o direito tem uma estrutura sancionadora que é sanções socialmente imanentes, ou seja, as punições ou recompensas, as sanções positivas ou negativas, acontecem aqui na Terra, são sociais, são aplicadas por nós, seres humanos, sobre nós mesmos, portanto tem uma natureza imanente, não é transcendente, e são organizadas, ou seja, são previamente estabelecidas quem pode, como fazer, de que maneira, etc. Existe um devido processo, a pena é previamente estabelecida, não há crimes, como um princípio importante do direito penal, não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal, então tudo tem que estar claramente previsto anteriormente. Bom, leio então uma passagem da página 36, na qual Kelsen explica esse ponto. Diz ele: as sanções estatuídas por uma ordem jurídica são, diferentemente das sanções transcendentes, sanções socialmente imanentes e, diversamente daquelas que consistem na simples aprovação ou desaprovação, socialmente organizadas. Então percebam que no direito então nós estamos num campo diferente, seja da moral
de uma sanção de ordem moral ou de ordem religiosa. Bem, outro elemento importante diz respeito à noção, então, de coerção. Já que o direito tem esse elemento sancionador como essencial a ele, na visão de Kelsen, é preciso entender como funciona esse elemento sancionador, especialmente a sanção negativa, que é aquela que tem uma dimensão de um ato coativo, de impor algo a uma pessoa, algo que é indesejável, que não é querido por aquela pessoa. Bom, para isso é preciso distinguir duas formas, né? Primeiro, o ato coercitivo propriamente dito, a coerção, que seria o uso efetivo da força, que se distingue daquilo que a gente pode chamar de coercibilidade ou coercitividade, que é o potencial uso da força, né? Cito Kelsen na página 36, isso não significa, né, ou seja, dizer que o direito tem um elemento sancionador, diz Kelsen, não significa, porém, que em todos os casos da sua efetivação se tenha de empregar a coação física. Tal apenas terá de suceder quando essa efetivação encontre resistência, o que não é normalmente o caso. Enfim, então, nem sempre o direito vai precisar efetivamente usar da força. O que ele precisa é ter potencialmente, ou seja, no caso de haver resistência ou descumprimento de uma ordem judicial, que ele possa fazer valer aquilo que é devido, ainda mediante o uso da força, né? Enfim, então, mas raramente, como diz o Kelsen nessa passagem, isso se faz necessário, porque as pessoas cumprem as ordens judiciais, né? Ou seja, elas fazem aquilo que é imposto pela autoridade, porque elas sabem que se não fizer, a situação dela pode piorar ainda mais e ela vai ser obrigada a fazer aquilo, que a polícia, o oficial de justiça pode ir à casa dela, penhorar, executar seus bens, e que ela pode ser forçada e conduzida, né, uma condução forçada, ela pode ser levada à força, por exemplo, para ser mantida reclusa, enfim. Então, obviamente as pessoas, de alguma maneira, elas acatam essas determinações porque elas sabem que o uso da força ele é possível, há um potencial uso da força. Agora, o problema existiria não quando o direito deixa, né, uma ordem jurídica deixa de efetivamente usar força, mas sim quando ela é incapaz de usar força quando necessário. Ou seja, se vamos imaginar uma pessoa que uma ordem judicial é emitida e a pessoa descumpre porque ela sabe que a autoridade não tem força suficiente ou condição de fazer cumprir aquilo que foi ordenado, né? Quando isso acontece, obviamente, a gente tem uma situação de ineficácia do direito, e aí é um problema, inclusive, para a gente pensar sobre a validade dessa ordem jurídica, até que ponto isso pode ser chamado de direito. Mas, enfim, em linhas gerais, então, o elemento importante, mais do que a coerção propriamente dita, o ato ou o uso efetivo da força propriamente dito, é o potencial uso dessa força, que é a coercibilidade. Bom, e por esse elemento o direito se distinguiria inclusive de outras ordens. Na página 37, o Kelsen diz assim: como ordem coativa, o direito distingue-se de outras ordens sociais. O momento coação, isto é, a circunstância de que um ato instituído pela ordem como consequência de uma situação de fato considerada socialmente prejudicial deve ser executado mesmo contra a vontade da pessoa atingida e, em caso de resistência, mediante o emprego da força física, é o critério decisivo. Então isso é importante e decisivo para Kelsen para definir o que é o direito. É importante que tenha a possibilidade desse uso efetivo da força, e isso distingue o direito de outras ordens. Por exemplo, numa ordem religiosa, por mais que o padre diga que a pessoa vai para o inferno, se ela decide agir contrariamente àquilo que o padre está dizendo, ou que o pastor está dizendo, isso não acarreta para aquela pessoa a possibilidade do padre usar efetivamente a força para impor aquela conduta ou uma ordem específica, né? Enfim, então é a mesma coisa para as concepções morais ou para as ordens sociais ou regras sociais de uma maneira geral. Mas o fato de o direito ter esse elemento propriamente coercitivo como uma característica própria a ele, não significa que nas outras ordens não haja nenhum tipo de coerção. Há uma forma de coação que é muito importante, que o Kelsen vai chamar de coação psicológica, né? Então Kelsen destaca que toda a ordem social exerce algum tipo de coação psíquica, ou seja, de alguma maneira motiva o homem a agir de uma determinada maneira ou a não agir de uma determinada forma, né? A ordem social ela age de uma forma coativa sobre nós nesse âmbito psíquico, ou seja, todos nós queremos ser aceitos no grupo, né?
num determinado grupo social, etc. Né? Então isso exerce sobre nós um certo poder ou uma coação psíquica. Né? Enfim, se sentir rejeitado, se sentir excluído, etc., é algo que pesa sobre nós, é algo que a gente tenta evitar. Né? Da mesma maneira, também uma pessoa que tem uma crença religiosa, a palavra do padre, do papa, do pastor, do líder daquele grupo religioso tem um peso também forte no que diz respeito a motivar ou desmotivar um determinado curso de ação para aquela pessoa. Enfim, então, uma ordem religiosa, inclusive, que Kelsen salienta isso, tende a ser mais eficiente nesse aspecto do que a ordem jurídica, ou seja, do ponto de vista da coação psíquica, a ordem religiosa, por exemplo, ela tende a ter um peso muito maior, ou seja, a gente consegue imaginar pessoas que facilmente descumprem a lei ou agem contrariamente ao direito ou fazem algo que pode suscitar uma punição do ponto de vista do direito, mas em nome de uma convicção moral forte que ela tem, ou em nome de um valor religioso que ela sustenta. Enfim, basta pensar, já que é para pensar na força de uma crença religiosa, basta pensar na própria figura de Cristo, que foi crucificado, ele foi condenado do ponto de vista jurídico do seu tempo, mas enfim, movido por uma grande convicção e uma crença de natureza religiosa. Isso a gente vai encontrar vários exemplos ao longo da história e o Kelsen tem então razão de pontuar isso, né, de que a força, a capacidade de coerção psíquica que a religião tem é muito maior que a do direito, né, ou seja, ela motiva muito mais a ação, né, inclusive faz com que pessoas enfrentem a lei, desobedeçam a lei em nome das suas convicções e de suas crenças, né, isso é muito, muito comum, isso mostra a força que essas ordens sociais possuem, a força nesse sentido de uma coação psíquica. O que faz o direito, o que faz do direito uma ordem coativa, portanto, não é, para Kelsen, o fato de produzir coação psíquica, né, porque essas outras ordens, inclusive, são mais eficientes nisso, mas sim o fato de que estatue atos de coação que atingem, seja a vida da pessoa, seja a liberdade, sejam os bens da pessoa, como consequências dos pressupostos por ele estabelecidos. Então é a forma como isso é estabelecido que vai caracterizar e permitir que a gente distinga o direito das outras ordens sociais. Bem, dito isso, esse é o tema da aula 9. Na aula 10 eu vou continuar tratando da questão da coação com um tema famoso na filosofia política e no pensamento jurídico, que é a questão do monopólio do uso da força, mas esse é o tema da próxima aula.